E morreu na madrugada dessa sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, o grande apresentador, humorista, literato, brasileiro, Jô Soares. É inegável o legado do Jô Soares para o Brasil, para o mundo também. E, no entanto, tem uma coisa que não é falada em relação a ele e que nesse vídeo eu vou comentar. E é claro que eu estou falando da psicologia corporal aplicada ao sucesso, ao brilhantismo que o Jô Soares conseguiu desenvolver durante a vida dele. Vem comigo nessa reflexão, tenho certeza que você vai gostar. Quando a gente entende os nossos traços de caráter, nós entendemos quais são as nossas habilidades, né? Quais são as nossas dificuldades também que nós precisamos superar para dar certo na vida, para entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa praia, né? Um peixe se dá muito bem nadando no mar, na água, mas se você pedir para ele bater asas no céu, não vai dar certo. Da mesma forma, se você pedir para um passarinho mergulhar e ter a mesma destreza que ele tem no ar, ele não vai conseguir. Então é mais ou menos isso. A gente tem que entender qual é o nosso formato de personalidade. E, no final das contas, isso que é o traço de caráter, né? O traço de caráter é o molde que você tomou para lidar com essa vida, para viver essa vida. São as estratégias mais frequentes, mais estimuladas de sobrevivência na sua infância. E para você ser um adulto saudável, você vai ter que aprender então, principalmente, quais são as suas habilidades que decorrem desses traços de caráter e quais são as dores, as dificuldades, os conflitos, os traumas emocionais relacionados também a esses traços de caráter, de modo que você não fique enganchado neles e consiga viver o melhor que você tem disponível nos seus traços de caráter, na sua personalidade, na sua estrutura, no seu sistema mente e corpo. Quando você pensa no Jô Soares, você lembra do quê? Do talk show, da conversa, conversa pertinho, botando a mão no entrevistado, sendo muito carinhoso. Você lembra também do quê? Do uau, beijo do gordo, né? Tudo isso, tudo isso são características do traço de personalidade oral. O Jô era gritantemente, né? É gritante que ele tinha a característica da oralidade. Gordinho, né? Bastante sobrepeso durante praticamente sua vida toda. Né? Então ele era o quê? Um mestre, um gênio da comunicação. Acima de tudo, por trás do sucesso na literatura, na comédia, não é? Na parte do stand-up, que ele foi um dos precursores. Não é? Atrás de tudo isso tinha o quê? A genialidade na comunicação. Certamente o Jô soube, durante sua vida, criar um ambiente, um espaço saudável, onde ele pudesse usar justamente essa grande força da estrutura dele, que era a comunicação. Por que o oral desenvolve tanto a comunicação? Né? Porque durante a fase da amamentação, de 0 a 2 anos de idade, que é quando se forma esse traço de caráter, a criança ela passa por algum tipo de trauma, alguma marca mais importante, não é? De forma genérica, a gente pode falar assim: ou a criança foi excessivamente amamentada e as necessidades dela eram outras, só que a mãe entendia que tudo era comida, então socava comida na criança, né? Ou essa criança mamou pouco. E nós temos hoje uma epidemia, né, de fraca amamentação. As gerações todas que estão vindo agora, em geral, não mamaram muito bem, não mamaram direito, não tiveram, né, essa fase feita com qualidade, tá? Mesmo que fosse, né, o mamar com uma mamadeira, enfim, o colo, tudo isso compõe a amamentação, né? Então esse traço oral ele vai fazer toda uma formação no corpo arredondada. É como se fosse o arredondado do bebê pedindo, né? Pedindo contato,
falando assim: cuida de mim, pode me tocar, fica aqui comigo, diz para mim o que eu estou sentindo. Porque essa é a necessidade da criança nessa fase da oralidade, de 0 até mais ou menos 2 anos de idade, né? E o grande exercício que está sendo feito nesse período é o período relacionado aí à amamentação, esse processo da amamentação que está sendo feito, né? Então certamente o Jô teve alguma marca muito importante aí, o medo, né, que essas marcas geram na fase da amamentação tem a ver com o abandono, e o traço de caráter oral se forma em volta dessa memória, né, do medo de ser abandonado. Então a gente vai ter, a partir disso, uma hipercapacidade de se comunicar. Pensa bem, uma criança que não é satisfeita adequadamente na sua amamentação, né, por excesso ou por falta, vamos dizer assim, ela vai ter, assim que possível, né, aprender a falar o que ela quer, porque as necessidades dela não estão sendo atendidas. Então não adianta mais só o corpinho redondo, só o rostinho redondo, como fosse um bebezinho, né? O acesso muito fácil às emoções, um choro que não se contém com facilidade. Não dá para ser só isso, então vem também a comunicação, talvez a habilidade mais aprimorada aí do caráter oral, né? E então essa criança rapidamente vai ter que poder falar o que ela quer. Por isso que esses traços orais são tão comunicadores. E quanto mais nós tivermos essa marca, né, no período da oralidade, mais nós vamos ter capacidade de comunicação. Então o Jô era um mestre nisso, certamente por causa disso. Certamente por causa dessa sua qualidade, que antecede a sua formação, que antecede oportunidades que tenham sido dadas para ele, então ele se desenvolveu, estudou no exterior e tudo, antecede tudo isso. Mas isso tudo foi um espaço saudável para que a sua oralidade fosse extremamente bem utilizada, bem usada por ele, né? E assim fica a marca no mundo de um grande gênio, um grande artista, não é? Sem dúvida nenhuma, um símbolo da nossa cultura brasileira, que vai deixar muita saudade e também muita inspiração. Felizmente quem marca, não é, a vida das pessoas, aos milhares, aos milhões, nunca parte realmente, porque fica na memória, fica a sua obra, e tudo isso faz com que a pessoa seja, independente de qualquer crença, qualquer posicionamento nosso em relação à transcendência, faz com que a pessoa seja, sem dúvida nenhuma, eterna. Se nós aprendermos hoje a usar bem as nossas forças de caráter, nossos traços de caráter, as habilidades que nós desenvolvemos para lidar com os conflitos infantis, os conflitos da nossa infância, nós certamente vamos ser muito mais felizes, muito mais prósperos, vamos conseguir atingir os nossos objetivos, concretizar nossas metas e quem sabe, assim como o Jô, nós marquemos também milhares e milhares de vidas com o nosso sucesso, com a propagação da nossa mensagem aos 4 cantos do mundo. Essa é a mensagem de hoje. Fica aqui o nosso sentimento pela passagem do Jô. E não esqueça de seguir o Corporecendo, se você quer saber sempre mais sobre a psicologia corporal aplicada, resolvendo os problemas urgentes do nosso dia a dia. Vamos lá e um beijo do gordo!